Olá, estamos iniciando mais um debate-papo e hoje nós vamos ter um debate-papo muito gostoso, muito interessante, olha, com um conteúdo muito rico. Estou aqui com a Renata, daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Muitas pessoas já conhecem, outras tantas aí da nossa audiência não conhecem, mas vão ter a oportunidade hoje de conhecer. A Renata é é difícil a palavra, fonoaudióloga. É, o nome é ingrato. o nome é difícil, mas até o fim desse debate-papo eu acho que eu vou estar falando bem direitinho. E a gente vai falar muitas coisas importantes e assim, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito rico para todos nós. Antes de nós entrarmos aqui, eu queria pedir para você aproveitar esse momento e compartilhar esse bate-papo gostoso com várias pessoas que você conhece, para a gente interagir com o maior número possível de pessoas. E também, eu queria que você falasse a região que você está, porque hoje nós temos uma audiência muito grande em diversos lugares, até fora do Brasil. E aí, de repente, se você puder colocar de onde você está, seria muito legal para a gente saber quem é que está participando e de onde estão participando. Então, sem mais delongas, como diriam os antigos, eu queria apresentar a Renata. Renata, bem-vinda. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui e conheço o trabalho de vocês. Eu fiquei super contente com o convite. E vamos lá, vamos bater papo. Vamos bater papo. E olha, eu vou te falar que assim, não é clichê não, mas cada pessoa que vem aqui, Renata, a gente fica muito feliz. E a gente tem feito uma seleção assim de verdade, a dedos, sabe? Ah, quem vai ser, quem vai ser? E assim, desde do início a minha esposa falava, uma hora precisamos trazer a Renata. Ela canta, né? E como você é fonoaudióloga, vou aprender essa palavra. Vamos treinar, vamos treinar junto. Vamos treinar. E aí, ela falou, poxa, tem tanto conteúdo, tantas coisas para falar, tantos assuntos importantes para a gente abordar, porque a gente sempre fala de saúde, né? Mas cuidar da voz é também cuidar da saúde, né? Sim. Então, depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas antes de tudo isso, quem é a dona Renata Zanirato? O Zanirato é do pai, da mãe ou do marido? De onde vem o Zanirato? Então. Renata Macedo Zanirato. Zanirato, não pode tirar o Macedo. Não, se eu tirar o Macedo, meu pai me mata. Não, então não pode. O Zanirato vem do meu marido, né? E aí, sou casada praticamente, né? Todo o tempo que eu me formei, aí acabei aderindo mais esse nome, porque o meu nome ficou um livro, né? Então, meu nome inteiro... Mas é pequenininho, Renata Macedo. Não. Tem mais coisa no meio? Tem história aí. Tem mais coisa lá no documento, mas assim, eu falo assim, o nome artístico... O nome artístico é Renata Zanirato. Renata Zanirato, Macedo Zanirato. Ah, que legal. E você é de Itanhaém, Renata? Nascida em Itanhaém? Eu sou nascida em Itanhaém, né? Eu digo assim, como muitos que nasceram aqui, eu só fui para Santos, para a cidade de Santos, para nascer. Para nascer, sim. Né? Meu filho Gabriel foi assim também. Os meus filhos também, né? Então, assim, sou daqui, mas me formei em São Paulo, né? Não me formei aqui. Você não se formou em... Geralmente o pessoal se forma em Santos, né? A maioria das pessoas aqui da região. Na época, eu acabei prestando as faculdades de São Paulo, porque eu fui morar com meu irmão, né? E meu irmão já estava lá. E aí eu acabei prestando lá. E já era um desejo meio que para São Paulo? Sim. Quando a gente é jovem, a gente quer sair, quer para uma cidade maior. Santos, né? Aí, né? Tá muito pertinho, né? Tá muito perto, quero ir para São Paulo. E aí acabei prestando lá, né? Eu fiz Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. E assim, acabei vivendo lá 5 anos da minha vida. Que e depois ano foi, eu voltei. Renata? Eu fui para lá em 96. Que eu entrei e aí fui cursar lá a faculdade. E a minha faculdade era integral, o dia inteiro. E foram 4 anos, mas era integral. Então, não tinha como. Eu tive que morar lá, né? Essa faculdade, ela é como uma extensão da medicina. Ela trabalha na área da saúde, né? A gente é da área da saúde, né? Então, assim, a gente atua como auxiliando, né, nas terapias. Eu digo assim, no meu caso, eu sou terapeuta da fala, né? Trabalho com audição também. Então, assim,
com linguagem. A gente vai falar sobre isso, Lógico, né? lógico. Mas assim, geralmente quando precisa trabalhar um trabalho assim de uma intervenção terapêutica, um trabalho contínuo, aí é com fono. Eu sempre falo assim, é parecido com fisioterapia. É isso que eu ia falar. Né? Fonoaudiólogo, ele Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, ele é o fisioterapeuta da voz. Eu faço uma analogia para as pessoas entenderem, né? Então, assim, tem o fisioterapeuta e tem o médico ali que trabalha em conjunto, que seria o ortopedista, tá? Aqui, a gente tem muitas áreas da medicina que são correlatas, que acabam encaminhando pra gente. Então, otorrino, que trabalha muito com a questão respiratória, da voz, geralmente o otorrino encaminha bastante pra gente. Neurologistas, né? Então, assim, criança com problemas no neurodesenvolvimento, precisa trabalhar a questão da fala, da linguagem, encaminha pra fono. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho terapêutico. Então, nós somos terapeutas, né? Entendi. Na verdade. Então, assim, perfeito. não é só psicólogo, né? Sim. A gente trabalha com frequência, com o paciente toda semana, né? E é um trabalho que é um processo. Tem começo, tem meio e tem fim, né? Bacana. A gente vai entrar nesse assunto. Mas, e a sua família é de Itanhaém? São da região, nascidos aqui? Pai, mãe... Então, meu pai é do interior de São Paulo. Tá. Minha mãe é de São Paulo. Mas, assim, eles são filhos de Itanhaém, porque, assim, vieram pra cá muito cedo, né? Assim que se casaram, tiveram meu irmão, vieram pra cá. Construíram a vida aqui, né? Então, assim, tem comércio aqui há muitos anos já. Então, assim, somos todos filhos de Itanhaém. Pra quem não sabe, são os fundadores do restaurante Calypso, na cidade. Isso. Agora, antes do restaurante Calypso, uma vez eu vi, não sei se foi você ou sua irmã que colocou uma matéria na internet com uma foto, sua mãe teve loja. Teve. Como é que é essa história aí? É assim, meu pai veio pra cá, na verdade, se eu começar lá ele veio pra cá numa situação financeira muito difícil na época, né? Ele veio pra trabalhar como... em prédio, sabe? Para cuidar, zelador. Que na época tinha bastante aqui. Tinham poucos prédios. Acho que só tinha um ali na Praia do Sonho e ele foi trabalhar lá como zelador. E depois de um tempo trabalhando como zelador, ele tentou entrar na CESP, que na época... Era a maior empresa. Né? E aí ele entrou na CESP, ficou por 15 anos na CESP, só que minha mãe sempre foi vendedora. Ela tinha sempre no sangue a questão do comércio, né? E ela era sacoleira. Enquanto ele trabalhava, criança pequena, minha mãe saía para vender roupa, batendo de porta em porta. Uau. E a gente ia junto. E ela conta, é muito legal, assim, essas lembranças. E aí ela foi indo, construiu abriu as lojas, e aí não teve uma época assim que foi crescendo, né? É que quem vê hoje, né, a vida de vocês, assim, eu mesmo conheci essa história. Uma vez eu vi mas olha que interessante, né? Seu pai veio para dar início à vida, quer dizer, o início da vida profissional com filho pequeno, trabalhar de zelador, sua mãe empreendendo. Então podemos dizer que a responsável por essa parte empreendedora é sua mãe. Minha mãe, né? Olha que legal. E meu pai também, porque meu pai, assim, depois, sempre né, foi lógico. o cara que abraçou as ideias, eles são muito, né, companheiros, muito cúmplices ali, sempre deu muito certo os dois juntos, né, no comércio, graças a Deus, né? E sua mãe ficou durante muito tempo com loja, com essa parte por de anos, roupa? Por anos. Ela teve loja em Itanhaém, ela teve 2, em Peruíbe ela teve uma. Ela teve loja em Peruíbe? Ela teve loja no interior de São Paulo. Você tá brincando? Em Presidente Prudente, no shopping. É longe? Longe. Longe? Menino. Tá mais de 1.000 quilômetros, né? Sim. O sonho do meu pai era ter uma fazenda, sei lá. Mas Itanhaém. Não, ele queria tipo... Solari queria ser fazendeiro. Mas aí veio os netos. Aí os netos seguram e muda tudo, né? Mudou tudo. Tudo. E aí vocês... E como que nasce o restaurante? Foi também desse... O restaurante, ele veio de encontro a essa mudança diária, né? Que Itanhaém foi mudando. Foi havendo uma mudança, né? Foram abrindo muitas loja de departamento. Enquanto que a gente foi vendo que o ramo da alimentação era muito rentável, né?
né, para o crescimento e tal. E aí veio a questão do restaurante, aí abriu o restaurante, foi dando super certo. Minha mãe super curtiu, foi né, desenvolvendo muita coisa na cozinha, trabalhando em conjunto e foram fases, né? Foram atravessando as fases. À medida que a cidade foi crescendo, foram também crescendo junto e que bacana. E é tão gostoso a gente ver isso, né? Porque uma coisa que eu também gosto muito e admiro na família de vocês, eu sempre vejo seu pai e sua mãe, né, sempre juntos um pelo outro, e também vejo isso em você e no Marcelo, né? As viagens, as postagens que vocês colocam e tal. E o Marcelo, onde é que você achou? Porque sabe que o Marcelo, ele é da minha área, né? Lá da minha região, Ipiranga, Labatute, Vila Monumento, daquela região do Ipiranga. Vocês se identificaram das raízes, né? A gente tem um monte de amigos em comum, né? A gente descobriu que tem um monte de... Embora o Marcelo seja bem mais velho que eu, um ano, ou não, ou ele é mais novo, agora eu não sei. É que o cabelo dele tá ficando branco, né? Tá ficando meio branquinho o cabelo do Marcelo. Né? Como o meu não fica branco, então acho que eu sou mais novo. Sou mais novo que ele. E aí, e onde que aparece o Marcelo? Foi em São Paulo que você conheceu ele, nessa época? Foi em São Paulo. Eu conheci ele no dia da minha colação, um dia depois da minha colação de grau. Olha, eu me formei num dia e no dia seguinte eu conheci ele. Chegou a trabalhar em São Paulo ou não? Cheguei a atender numa clínica de reabilitação neurológica, né? Foi, assim, uma das primeiras atividades profissionais, né? Profissional que eu tive foi nessa clínica. Então, eram pacientes que, a maioria tinham problemas, assim, neurológicos, né? Ou era... trauma pós-acidente automobilístico, tiro, era bem assim, né? E aí vem a sequela pós-AVC, vem aquelas sequelas na fala, na comunicação em alguns casos. E aí eu comecei atendendo nessa clínica. Nossa, que interessante, né? Porque a gente sempre pensa a questão da voz, é que a pessoa nasceu com algum problema, mas não necessariamente, né? Não. Existem, né, as patologias adquiridas aí, né, ao longo da vida que podem acontecer, tanto as doenças neurológicas, né, que são progressivas, né, no caso o mal de Parkinson, um Alzheimer. Então a gente acaba trabalhando com todas essas... É uma área muito vasta. Hoje, assim, existe, por exemplo... São várias áreas que dentro da fonoaudiologia. São várias áreas. Por exemplo, a medicina tem algumas pessoas que têm uma especialização clínica, cada um em uma área. É assim também? É assim também. A fono... Assim, hoje em dia está muito mais separado, né? Eu digo assim, que o fonoaudiólogo que se formou há 20 anos atrás, que eu, né, não falei, mas assim, eu me formei há 20 anos, me formei em 99, é um fonoaudiólogo que teve que passar por tudo, né? Então, assim, a gente fez tudo, a gente atendeu de tudo. E hoje em dia já está muito mais divididas as áreas, né? Então, assim... Eu fiz especialização em linguagem, né? Então, assim, que bem... E, assim, como eu sempre trabalhei muito com criança, então eu fiquei muito nessa área da linguagem infantil, né? Isso em clínica, em consultório mesmo. Mas também faço a parte de audiometria, porque eu fiz aprimoramento em audiometria. Fora os monte de cursos que a gente precisa fazer aí, porque não aparece um tipo de caso, não para nunca. Não, mas tem diversas áreas de trabalho, de atuação, desde você hospitalar. Falando de criança, hoje o seu foco é mais essa parte infantil, não? Sim, eu digo assim, o foco é de acordo com a demanda, né? Então, como eu sempre trabalhei na área infantil, né, teve muita procura nessa área, eu acabei desenvolvendo e a gente acaba estudando muito mais essa área, né? Mas eu atendo adulto também, não atendo somente... Só criança. Não atendo só criança. A maior demanda é infantil. Mas eu também atendo adulto. Eu não sei, né? A gente tem um hábito muito assim, quando a criança nasce, a gente leva... é meio que já normal, né? Aquela rotina de pediatra, a início a cada 15 dias, depois você leva
uma vez por mês, depois um período um pouco mais extenso. Os pais têm esse cuidado com as crianças em relação à voz, à fala, ou só quando há uma indicação médica? É uma coisa assim hoje, meio, não, eu vou levar, eu quero saber como tá. Como que tá hoje isso? Hoje em dia, mais assim, quando percebe algo, alguma coisa. Hoje em dia eu tô tendo muita procura quando os pais percebem que tá demorando para falar, né? Então, assim, isso foi um boom, assim, pós-pandemia. Pós-pandemia não, durante a pandemia, né? Porque o atraso, muitas vezes as pessoas relacionam o atraso na fala e na linguagem à questão da privação aí das crianças de não terem ido à escola, de não ter tido convívio social, mas a gente vê que não, foi uma percepção, algumas sim, mas a maior parte foi uma percepção das famílias em observar mais os filhos. Ficarem mais dentro de casa e começaram a notar. Começaram a notar, e aí tiveram muito mais informação, foi aparecendo muito mais coisas, a internet ajudando, e aí foi tendo muita procura. Então, tem muitos pais hoje em dia, coisa que não acontecia alguns anos atrás, que me mandam mensagem: olha, eu acho que meu filho tem 1 ano, por exemplo, meu filho tem 1 ano e meio, eu acho que ele não tá falando, eu acho que ele fala muito pouco. Né? Isso não acontecia um tempo atrás, não existia, as pessoas... Você acha que as pessoas tinham vergonha de ir ou não? Porque eu percebo assim, Rê, que às vezes há uma certa, por parte de alguns pais, em alguns assuntos, uma certa negação, meio que não quer assumir que o filho tem algum problema ou não quer aceitar, não sei se é uma impressão que às vezes eu tenho. Então, acabava-se no passado deixando, não, isso aí depois com o tempo melhora, tal, aquela velha máxima, o tempo cura tudo. Sim. E às vezes algo que se de forma precoce fosse cuidado ou tratado, a criança se desenvolveria melhor, né? Sim. Então eu percebo que no passado era assim. Parece que os pais de hoje mudaram isso? Mudaram. Uma coisa muito importante é a informação, que hoje em dia a informação tá aí, você tem o Google, que você vai lá, digita, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente tinha muito essa questão de criança, não precisa falar direito, ou é bonitinho. É bonitinho, falar errado. Né? E hoje em dia já não, as pessoas estão preocupadas aí com o desenvolvimento escolar, né, socialização da criança, né, alguns pais, né, e aí vem de encontro com esse novo pensamento, né, e aí vem, por isso que vem essa procura, mas antigamente tinha muita desinformação mesmo, das pessoas não saberem. Não tinham acesso, não sabiam quando que uma criança vai começar a falar, ou quando que uma criança, né, quando falar errado é normal. É bonitinho. Então, né? mas como, por exemplo, hoje, uma criança, a fala, porque eu vejo que a criança desde sempre ela quer se comunicar, né? Ela grita, ela chora, é comunicação, né? E qual que é a idade assim que a gente tem que começar a se preocupar se a criança não tá soltando uma... Ou não existe isso? Tem Existe, né? A gente diz que tem na escala do desenvolvimento, assim como em qualquer desenvolvimento motor da criança, da fala também tem. Né? Claro que assim, isso não é engessado, mas assim, a gente... Não é uma regra. Não, a gente espera aí que até 1 ano a criança já fale algumas palavrinhas aí, né? Já tem um repertório de palavras, já comece a fazer pedidos, né? Mas eu sempre falo assim que a gente pensar em linguagem, porque a gente tá falando em desenvolvimento da linguagem, não só de fala, porque são 2 coisas distintas. A gente tem que pensar que não é só falar. A comunicação, ela vem muito antes, né? Então, vem do contato visual, vem da resposta, vem dos pedidos, vem do tchau que a criança dá para o outro. Então, assim, interagir vem muito antes da fala. Então, assim, a criança que você observa que tem uma baixa interação, que não tem um contato visual legal, né? A gente tem que ficar de olho, né? Então eu acho assim, até assim, muito perigoso a gente ficar falando só em idade cronológica, mas é claro que é importante, sim, né, para as pessoas em geral. Mas, né, é muito importante a gente ver muito mais o comportamento comunicativo da criança. Olha que importante, né? Você como pai, mãe, é importante você estar notando essa interação, né? Hoje eu sei que alguns pais têm essa oportunidade de interagir dentro do lar com os filhos.
né? Mas se você que está aí de repente assistindo a gente agora percebe alguma coisa, é importante, né? Procurar um auxílio para poder identificar. Ah, se não for nada, legal, maravilhoso, mas também pode ser que... Porque aí, de forma um pouco mais precoce, consegue se auxiliar essa criança no desenvolvimento, né? Assim, eu vou dar um exemplo que isso acontece muito na clínica. Então, assim, geralmente a porta de entrada da criança com autismo é o consultório fonoaudiológico, né? Tá. E o autismo é uma das... olha aqui, eu não sabia disso. E o autismo é uma das patologias, uma das alterações no neurodesenvolvimento que a gente atende, que a gente trabalha, o fonoaudiólogo trabalha. E assim, o primeiro sinal que os pais percebem é a falta de comunicação, a fala atrasada, né? Que a gente está falando justamente disso. Então, assim, muitas vezes o diagnóstico precoce de uma criança com autismo é tão importante para o desenvolvimento dela do que qualquer outra coisa. Porque não vai ser só a fala, vai ser todo o comportamento, né? Toda a parte dela de convívio em sociedade, um tratamento adequado, descobrir qual é essa questão, se é neurológica, qual é a patologia. Então, e a partir daí, a partir da fala, isso é identificado e encaminhado. Hoje em dia, o autismo, né, o padrão ouro aí de diagnóstico é antes dos 2 anos. Quando eu me formei, né, a gente não tinha isso, porque hoje em dia os estudos mudaram muito, avançaram demais, ainda mais na área do autismo, né? Então, assim, isso veio de encontro ao desenvolvimento e assim, um bom prognóstico para muitas crianças aí, quanto antes a gente consegue identificar essa alteração, melhor, porque ela vai ter ali a oportunidade, a janela de oportunidade que a gente chama, né? E assim, o quanto antes o cérebro, eu sempre explico assim, o cérebro da criança, ele tá fresquinho, as sinapses estão ali. Ele vai conseguir receber, absorver melhor. Sim. Depois de uma certa idade, acontece, né, dizem a ciência, né, diz que a partir dos 2 anos de idade tem a poda neuronal. Essa poda é a diminuição do número dessas sinapses. Então, quer dizer, assim, o quanto antes quanto mais precoce, melhor para auxiliar o desenvolvimento dessa criança. E até antes dos 2 anos. Então é importante, né, para quem está assistindo, pensar nisso. Você como pai, como mãe, mesmo que não tenha notado nada, né? Mas às vezes a criança é um pouco agitada, ou até mesmo a criança ela não tem muito uma interação com outras crianças por dificuldade com a comunicação, ou pega o brinquedo dela, ela tem uma certa irritação, procurar um auxílio, né, nesse sentido, para tentar entender o que está acontecendo, né? Avaliar é muito importante, né? Ter um olhar de um profissional. Porque aí você chega e... então... tem alguma coisa que não tá legal, esse neurodesenvolvimento não tá de acordo. Então, vamos encaminhar aí para o neuropediatra, vamos encaminhar para um otorrino para a gente fazer uma audiometria. Então, a gente acaba fazendo parte dessa equipe. Exato, né? Vai trabalhar em conjunto, exatamente, né? É parte de uma equipe, porque fechar o diagnóstico de uma criança com autismo é uma equipe. Né? Não é só um profissional. Um profissional só. E às vezes também a questão da audição, né? A criança tem um problema de audição, ela vai afetar diretamente a comunicação dela? Muito. Ricardo, você está falando uma coisa para mim assim que está me fazendo pensar do que eu tenho feito e trabalhado hoje em dia, o que eu vejo assim, até mesmo otites, inflamações pequenininhas de ouvido durante o desenvolvimento da criança podem gerar problema de fala, né? Uau. E aí a gente identifica isso o quanto antes para ter um tratamento. Às vezes você vai encaminha para um otorrino, faz um tratamento, faz muitas vezes um problema, né? Uma adenoide ou uma amígdala aumentada gera problema também de ouvido. Fala, de ouvido, de audição. E a nossa entrada da comunicação, o que é? É a audição, né? E qualquer falha ali, o cérebro vai captar da forma que veio, que entrou. Exato. Né? Uma entrada sensorial. A percepção que ela vai ter do mundo, a percepção da vida, até a percepção de afeto, né? Porque às vezes a forma com que o pai fala, né? O tom da voz, sim, a maneira com que fala, vai gerando nela também a percepção. Pode desenvolver tanto traumas, né? Sim. Pode gerar sequelas. E essa questão... Olha que interessante, você falando aqui, né?
às vezes uma inflamação, uma infecção, uma coisa recorrente, Exato. o pai e a mãe às vezes tratam aquilo apenas como, tem esse problema, ou a garganta, a amígdala fica muito inflamada, e trata às vezes aquilo apenas como uma questão pontual, mas não tem a percepção que no futuro aquilo pode causar um dano, né, na questão motora, fala, relacionamento, é isso? Sim. No consultório, assim, eu tenho trabalhado bastante na área de processamento auditivo, estimulação, né, de habilidades, treinamento auditivo. É um trabalho que eu tenho desenvolvido aí já tem uns 5 anos. E na prática, e o que eu mais observo são essa dificuldade na fala devido a essa perda. Durante o processo aí do desenvolvimento, imagine uma criança pequenininha ouvindo o som abafado, por exemplo, né? Aquele som vai entrar distorcido, um S pode ser um Z, pode virar um S, né? Então pode ser um S, escuta o Z vira S, o B vira P, né? Que a gente diz que são trocas de sonoridade, né? Então a criança pode depois, mais pra frente, escrever trocado. Entendi. Né? Porque a fala afeta também na questão da escrita. Gente, olha que coisa interessante. É verdade, a fala, o que a gente ouve, né, o que a gente fala, a gente escreve. Então isso pode... É de se preocupar, por exemplo, uma criança já alfabetizada e que ela tem dificuldade ou que ela escreve muito errado, pode ter uma ligação com essa questão? Sim, muito. Assim, hoje em dia a gente trabalha muito com a questão de leitura escrita, porque a leitura escrita é linguagem. O fono, ele trabalha com a linguagem falada e trabalha com a leitura escrita, porque é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação, né? Então não tem só a fala. Muitas vezes eu tenho crianças no consultório que falam muito bem, mas tem uma questão com leitura escrita e relacionada aí com as entradas sensoriais que a gente precisa estar trabalhando, né? Isso é tão importante a gente entender, né? E uma coisa, não sei se é uma percepção minha, e você está dentro do consultório, é uma rotina sua do seu dia a dia, eu tenho percebido, assim, essa questão do autismo tem crescido muito, não tem? Todo mundo, acho que assim, até quem é da área fica se perguntando, né? Esses dias eu até conversei com uma neuropediatra. Vou te cortar para você continuar. Sempre existiu e nós não percebíamos, ou agora as pessoas começaram a procurar mais? Pronto, pode voltar a falar. Tá. Tem um pouquinho dos dois, tá? Hoje em dia o diagnóstico é muito mais rápido, muito mais assertivo, assim, em termos de ser mais, ser antes, antes era muito mais tarde. E tem a questão de que a gente observa que tem um aumento, sim, né? Então, assim, estão sendo desenvolvidos muitos estudos, né? Tá. Tem a questão do celular, do uso do celular. Não que o celular, né? Mas, assim, a falta de comunicação ali entre as famílias devido ao uso do celular, né? E isso também acaba gerando... No passado a gente brincava na rua, a comunicação ela era o dia inteiro, né? Começava na escola, você se comunicava com os amigos, saía de lá, era na rua o dia inteiro falando, brincando, resolvendo os conflitos, às vezes ali conversando, dialogando, gritando, de vez em quando um pedaço de pau na cabeça do outro, né? Mas havia uma comunicação, e hoje a comunicação também mudou. Sim. Né? A comunicação hoje ela está muito virtual, né? As pessoas se comunicam, até o você é VC, né? Eu vejo assim, às vezes a pessoa quer mandar, eu recebo às vezes algumas mensagens que eu tenho certeza é CTZ, né? Tudo assim. Você vai, fui, já, você tá tudo muito prático, né? Mas isso não interfere ou interfere? Não, essa daí é uma linguagem. É a linguagem, né? O que eu digo assim, do uso do celular é que, assim, um exemplo, eu recebo muitas crianças no consultório que estão com atraso no desenvolvimento da linguagem, ou são crianças que são, né, estão dentro do espectro autista e que acabam usando muito o celular. E assim, o celular hoje em dia, a primeira coisa que... Isso é para todos os fonos de orientação que a gente
passa para os pais é diminuir o tempo de uso. De telefone. Porque as telas, elas, né, são muito estimulantes. Imagine aquela criança que já tem uma dificuldade de habilidade social. Para ela vai ficar muito mais interessante o aparelho. E ela, né, se isola ali. E ela se isola ali. Aí ela vai ter a evitação, ela não vai querer mesmo interagir, ela vai querer só ver aqui, porque aqui o áudio é muito mais legal, o visual é muito mais legal. É só você pôr o dedinho e puxar, que a informação é muito mais rápida. Então, assim, hoje em dia, as crianças também não esperam muito, né? Tem um comportamento muito imediatista por causa uma certa irritação, né? Eu penso que tem a ver com essa questão, porque é tudo muito rápido, a gente aperta o dedo e muda de visual, né? Então é tudo muito rápido. Outro dia a gente estava no aeroporto e eu achei uma coisa assim, eu fiquei espantado. A criança devia ter, não sei se 1 ano e pouquinho, 2 anos, mal estava andando. E ela estava sentada no carrinho, e ela pegava o telefone e ela ia passando o dedinho. E aí ela via o desenho que ela queria e ela dava o toque na tela para iniciar. Desenhozinhos rápidos. Aí ela ficava, eu fiquei um tempão perto assim. Aí daqui a pouco ela acabava aquele desenho, ela ia, descia, achava outro e clicava. Com 1 ano e pouco, quer dizer... geralmente você viu uma criança dessa, ou ela estava no colo da mãe, a mãe brincando, falando, se comunicando... E também, de certa forma, não sei se é falta de paciência ou essa sociedade nossa que mudou um pouco, às vezes o pai também se aproveita um pouco disso para dizer assim, tá ali no telefone, tá quietinho, não tá dando trabalho, não tá chorando, mas de certa forma isso também pode prejudicar, né? Essa questão de relacionamento, da fala, retardar algumas coisas também, né, no ainda desenvolvimento. Mais crianças que são muito pequenininhas, né? Você sabe que eu fiz um curso e, assim, um médico neuropediatra, ele enfatizou muito essa questão do uso das telas na primeira infância. E assim, claro, né, a gente não vai também julgar pai e mãe, lógico, a gente vive numa correria, trabalho, chega em casa, tem que cozinhar, tem que cuidar de um filho, não é fácil, né? Mas o problema é o uso excessivo né? e assim, muito pequenininhos. E nesse curso, esse professor, ele fez, existem estudos, né, do funcionamento do cérebro da criança e assim, a gente acredita que daqui um tempo o celular vai ser como o cigarro, que faz mal para a saúde vício, em determinada, né? Numa determinada idade, poderia, né, ter um uso que não prejudica restrito, o né? desenvolvimento, né, a interação, e numa outra fase que poderia usar, né, no caso, porque na primeira infância é um problema, principalmente se a criança tem uma questão de alteração no neurodesenvolvimento. Aí isso é piora. Importante a gente ter essa percepção, ver esses detalhes. E eu vejo assim, eu não sei se tem alguma relação, por exemplo, a criança, às vezes, eu sei que é normal, os meus passaram por isso, acho que, não sei se... acho que os 3, tanto o Lucas como a Ana e o Gabriel, aquela questão da gagueira, amor, lembra? Que eles... E eu lembro que uma vez, eu falei, mas é normal, o Lucas era assim... Aí depois do 3º você já sabe que é normal, assim, não é normal. A gente observava tal, mas eu lembro que a Ione levou eles algumas vezes para passar no pediatra, conversar. Essa questão da gagueira da criança é normal? Quando que deve se preocupar? Quando que deve ser uma coisa assim que o pai e a mãe tem que ter um olhar? Ou é importante logo cedo já encaminhar, passar, fazer uma análise? Sobre a gagueira eu sempre falo assim, existe a gagueira que, né, essa que você falou, que é a gagueira do desenvolvimento, em que a criança tem aquelas repetições, os bloqueios, as hesitações e algumas palavrinhas, porque está acessando, é um mundo, imagina, um mundo de palavras ali na cabeça, de um vocabulário enorme, e tem que buscar as palavras, e tem crianças que passam, mas mesmo assim, qualquer tipo de desfluência, eu sempre falo, é importante avaliar com o fono, tá? Primeiro porque tem uma questão da gagueira muito relacionada à hereditariedade, tem uma questão genética.
Então, assim, se você tem um pai ou uma mãe que tem gagueira, você tem que ficar com um olhar muito atento, porque você pode ter um filho que desenvolva gagueira. E a questão de como que é essa fala. Então, assim, são muitas repetições, essas repetições são perceptíveis, né? Esses bloqueios têm, né, movimento corporal, uma resistência para falar. Quando é assim, tem que avaliar, não é algo que vai passar. E às vezes a gente vê aí que muitas pessoas falam, mas com quantos anos? Começa quando a criança aumenta demais o vocabulário, porque é ali que ela tem o número de palavras, obviamente ela vai começar... Por volta de, né, aí 2 e pouco, 3 anos, aí vai aumentando. Algumas têm um pouquinho de disfluência até 4 e pouquinho, e depois, né? Pode acontecer de ter, né, essa disfluência que a gente nem usa o termo gagueira porque ainda não chega a ser algo patológico, né? Uma alteração que a gente tem que ter atenção e precisa de intervenção, no caso. Existe cura para a pessoa com essa questão, quando é diagnosticado, olha, realmente tem essa questão da gagueira? Porque às vezes eu ouço falar assim que a pessoa, quando tem essa questão da gagueira, ela canta e quando... É difícil de compreender, né? Quando ela está cantando, parece que o cérebro, por ser algo automático que conhece a letra, não sei se tem alguma coisa a ver, ela conhece a letra, ela domina a letra da música, então flui a letra da música. E o contrário, não, quando ela vai falar, ela trava. Ou quando é colocada sob um estresse, sobre um nervoso, como que funciona? É um pouquinho de tudo, porque quando a gente fala sobre fluência, a gente tem que pensar que é outra área do cérebro, né? Então, o cérebro é todo dividido em pedacinhos. Fluência tem a ver com ritmo de fala, com a prosódia, né? Então, é outra área. O que é a prosódia? É como você fala, assim, essa melodia na fala, perfeito. Tá? Então, assim, a pessoa que tem gagueira, ela tem uma dificuldade em ritmar, né, essa fala. Eu tô tentando explicar de uma forma para que todo mundo entenda, né? Então, assim, é uma dificuldade em ritmar a fala, em falar determinadas, porque todo mundo gagueja, né? Então, assim, eu gaguejo, você gagueja, no momento ou outro a gente gaguejo. tem. Às vezes eu vou falar né? Exatamente. Às vezes eu vou falar uma coisa, eu fico tentando buscar a palavra aqui, dá uma travadinha. E aí a gente tem que ver em que situações que isso acontece, né? Geralmente é quando você tá, ou uma pessoa que não é uma pessoa que tem uma fala gaga e que gagueja, acontece isso geralmente numa situação de estresse, né? Ou numa situação em que você tem que falar sobre pressão, fala em público, ou quando você não domina muito aquilo que aquele você assunto, tá falando. Então, isso tudo influencia. Agora, o que você tinha me perguntado... Se tem cura, se tem como... É um tratamento contínuo, tem uma melhora, mas não 100%, como que... Então, a gagueira, eu sempre falo assim, a gagueira tem tratamento, tá? O quanto antes for tratado, melhores as chances de... assim, você ter um controle total, né, digamos, até os 12 anos, assim, isso são pesquisas, tá? Eu tô trazendo dados de pesquisas, então, assim, até os 12 anos, o ideal é ser tratado ali, tá? Depois dessa idade, tem tratamento também, mas é um pouquinho mais complicado, porque imagine você, durante todo esse tempo, com uma fala gaga, como que seu cérebro vai aprender a ritmar essa fala, né? Ter esse ritmo. Então, assim, a gagueira também, quanto antes... quanto mais precoce, trabalhar melhor. Esse cérebro. E na terapia a gente trabalha justamente essa questão da respiração. Exercícios. Exatamente, a respiração, o relaxamento, né? Essa autoescuta, o feedback, entender o que acontece com o seu corpo no momento que você gagueja. É neurológico a questão da gagueira? Hoje em dia tem, assim, a gagueira, ela teve, assim, um marco oscilou diversas... Os estudos, sim, né? Na época, quando eu me formei, eu fiz meu trabalho de formação, né? Foi nessa área. E assim, é totalmente diferente do que hoje a gente vê os estudos. Então, mudou muito, né? Trabalho de conclusão de curso. Pronto, falei. Tá vendo? Também estava tentando lembrar aqui.
E aí, hoje em dia já tem outro viés, outro diagnóstico. Né? Hoje em dia tem muito mais estudo neurológico em todas as áreas. E é diferente, né? A gagueira da pessoa que é fanha, ou tem relação, correlação, ou é totalmente diferente? É diferente. É diferente? É diferente. Porque quando né, as pessoas falam fanho, o que é, né? A ressonância, como essa voz vai sair. Então, tem a pessoa que gagueja, ela tem a repetição, tem a hesitação, tem os bloqueios, né? A pessoa fanha, ela tem uma voz, né? Uma característica vocal diferente. Você escuta aquela voz e você sabe que tem algo aí, né? Relacionado à saída dessa voz, desse ar diferenciado. Então, assim, o nome fanho, na verdade, é uma característica vocal que você... Porque, geralmente, eu não sei se são lábios lábio leporino. Leporino. Que é fissura palatina. Isso, geralmente, a pessoa que passa por essa questão no nascimento, a criança que tem essa deficiência, não sei se é assim que fala, essa debilidade, ela é propensa ou não, necessariamente? Ela pode ter uma fala normal? Sim, porque a gente está pensando, no caso da criança, né, que nasce com fissura palatina, ela tem uma questão estrutural, né? Então, tem, assim, o lábio, né, nasce, né, e com o lábio, o céu da boca aberto, né? Então, imagina. Então, assim, a voz vai ter uma condição de voz, de fala, no início de alimentação, tanto é que tem que fazer a cirurgia, né? Tem todo um processo aí de reabilitação dessa criança no desenvolvimento. Tem crianças que fazem um monte de cirurgias, né? Eu atendo criança também com fissura lá no consultório. E a gente está sempre trabalhando em conjunto com outros profissionais. Porque a boca, né, é como uma caixa de som. Para amplificar o som, ela tem que ter uma acústica para que o som saia perfeito, ou não tem nada a ver? Exatamente. Então, assim, a nossa boca, a voz é produzida, a gente nem entrou na parte de voz, mas a voz, ela é produzida, né, na região da laringe, né, tem o ar e tal. E eu digo assim que os articuladores estão todos aqui, no nosso rosto, na nossa cabeça, né? Então, garganta, o céu da boca, a língua, a bochecha, tudo isso influencia na voz. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma língua flácida, ela vai ter uma condição que talvez ela não consiga falar com precisão determinados sons, né? Ou uma criança que tenha, né, o frênulo, né, encurtado, que é esse músculozinho debaixo da língua, né, ela também precisa muitas vezes fazer cirurgia para soltar, acompanhar depois com fono. Então a gente acaba atendendo todas essas questões. Eu percebo que, assim, por exemplo, alguém que fala muito alto. Pessoal, geralmente, eu tenho família, minha família tem o pé no norte, né? E aí eu percebo que o pessoal, quando vai falar, fala alto, fala gritando. Isso é problema de educação, cultura. A mulher que grita muito com o marido, igual a minha, que grita o dia todo com o marido, isso é normal? Uma hora vai perder a voz, né? Eu fico preocupado com ela, porque ela grita... Tadinha. Mas acho que não. Acho que não, né? Será que, porque eu fico preocupado, a mulher que grita muito com o marido, ela não pode ficar sem voz um dia, não? Olha, gritar dá esse resultado, fica sem voz. Você fica gritando com o marido, para de gritar com o seu marido, senão você vai ficar sem voz. É isso mesmo. Mas assim, essa questão de falar alto, tem gente que dizem que os italianos também são assim, né? Muito expressivos, falam alto. Eu de vez em quando eu percebo minha mulher falar assim, fala baixo. Aí eu não sei se esse é o meu nortista, do que está no sangue, eu não sei se é educação. Aí a minha esposa falou ali, italiana não é. Quem te disse? Sou descendente de espanhol, querida. Rocha, Solsa Rocha. E aí, como é que... Olha, tem um pouquinho dos dois. Tem alguma relação? Tem uma questão cultural e falar alto, gritar, muitas vezes é um hábito. É hábito. Né? E eu sempre peço assim... E dá pra também cuidar disso? Muito. Dá pra cuidar, porque muitas vezes a pessoa que fala alto, a gente primeiro precisa ver como é que tá essa entrada sensorial, auditiva,
né? Porque às vezes tem uma alteração aí de ouvido que precisa ser vista, às vezes tem uma perda auditiva, a pessoa não sabe. Não percebe. Em frequências, né? E a pessoa acha que tá ouvindo super bem. Às vezes a gente vai fazer o exame e dá alterado. E também a questão do hábito, né? Porque falar alto acaba sendo um hábito. E uma casa, geralmente, que tem um membro ou dois que falam alto, geralmente a casa é alta. Então, a televisão tá no último volume, tem um ventilador ligado lá, e as pessoas não percebem. Né? Existe eu falo assim que é uma disputa sonora, né? Imagine a casa com a televisão ligada no último volume, o celular do filho passando o desenho cantando, a mulher lá com o liquidificador na cozinha, e não tem como. Eu confesso que barulho me irrita. Às vezes eu tenho até um ventilador ligado em algum lugar que eu estava em Santos a semana passada, né? Na igreja de Santos, lá não tem ar-condicionado. E tinha um barulho, eu falei, tem que desligar, porque tira a minha concentração, aquela questão do barulho, uma turbina, alguma coisa. Tem pessoas que, sei lá, nem conseguem percebem. Fazer uma figura, consegue separar. Aconteceu uma coisa comigo, é interessante, há um tempo atrás, eu fui no oculista, faz tempo, que eu não conseguia enxergar muito bem de longe, eu fui no oculista. Quando eu cheguei lá, falei, não, eu enxergo super bem, minha visão é extraordinária. Aí ele falou, não, tudo bem, senta aí. E ele colocou aqueles negócios lá, tal, de repente ele disse, que número é esse aqui, que letra? Aí eu falei, não, tô vendo. Resumindo, tive que começar a usar óculos. E aí eu mandei fazer o óculos, e eu tenho uma raiva muito grande do meu óculos. Que todas as vezes que eu coloco o meu óculos, eu enxergo muito bem. Então eu comecei a ficar com raiva, porque ele me denunciou que eu preciso dele. Então, na audição, às vezes eu não me recordo nunca de ter feito um exame desse, a audiometria. E é a audiometria. Para testar, para saber. Bora fazer? Vamos fazer, né? Não, geralmente as pessoas não fazem, né? Não. Elas fazem quando precisam, quando tem uma indicação médica. Hoje em dia, eu tenho até a escola que me manda fazer audiometria antes de começar na escola. Eu acho isso incrível. Uau, que legal. Coisa que antigamente não tinha. E é uma preocupação com, né, a escola manda fazer exame oftalmológico, audiometria. Poxa, é muito importante. Não, maravilhoso. Saber se a criança está numa idade pré-escolar, aprendendo já, né? A escola da cidade? Da cidade. Olha que legal. Mais de uma. Olha que legal. Coisa que antigamente não tinha. Você vê que hoje em dia as pessoas estão muito mais informadas, sim, né? E eu vejo assim também, acho que deveriam passar também os professores, né? Porque o professor, porque a pessoa que usa muito a voz, o professor, às vezes eu estou passando perto da escola dos meus filhos, eu ouço a voz lá da rua, do carro, o professor, você põe lá, anota, né? O professor fala gritando. Não sei se são todos, mas em alguns lugares, aqui estou né, satirizando, brincando um pouco, mas às vezes o professor por si, ele fala alto, ele tem que falar alto, ele usa a voz, isso não danifica, não chega uma hora que pode dar problema? Sim. Hoje em dia, assim, eu trabalho também com a parte de exame de audiometria ocupacional no consultório, não só com terapia. E eu recebo muitos professores que são obrigados a fazer um pré-admissional, tanto para entrar, o periódico, o demissional, tanto de audiometria, como faz da parte vocal. Aí passa com otorrino e faz a laringoscopia, faz um exame mais específico. Mas o professor é um forte candidato a ter problemas na voz. Alguns, não são todos, sim, né? Porque ali existe um uso excessivo contínuo, de horas, um trabalho de horas somente com a voz, e num barulho em que as salas não têm uma acústica tratada, né? Com outras pessoas falando dentro do ambiente, então eles têm que se impor. Elevar a voz. E tudo isso a longo prazo e um uso inadequado, né? Porque muitas vezes isso que eu ia falar, porque assim, existem exercícios, eu vejo a minha esposa, uma época, como ela canta, ela pegava um negócio lá em casa, ficava soprando um canudo com água. Eu falava, meu Deus, será que ela tá certinha? Será que ela tá normal? Não, ela tava fazendo... O que é isso, bem? E eu prego, falo acho que o dia inteiro. E às vezes
tem que ter um aquecimento, Tem. porque é um músculo, né? Uhum. E a gente acaba também não fazendo. E hoje em dia a gente pensa muito na voz de uma forma assim, que é uma atividade física. Um profissional que trabalha Olha com a voz só. como você trabalha com performance, né? Quantas horas você fala por dia? Verdade. Né? Você usa toda uma musculatura respiratória, o que ela fazia, que nem está falando da questão que ela trabalhava com coordenação respiratória, um exercício de, né, trato vocal, de ficar soprando, isso tudo ajuda muito, você vai aumentar aí sua capacidade respiratória, sua coordenação, e isso só vai favorecer, né? Essa musculatura, ela precisa de preparo, ela precisa ser aquecida, ela precisa ser desaquecida, né? Então, assim, no consultório eu também atendo professor, atendo cantor, né? Tem também cantores. Cantor, já atendi também blogueiro, blogueiros, né? Porque falam muito, né? Estão Fala todos usando a bastante. voz. Sim, sim. Pessoal que canta na igreja, já atendi, Porque né? é importante a gente ter esse cuidado. Porque saúde, né? A gente hoje está muito na moda essa questão da alimentação saudável, do exercício. E meio que a gente vai tendo uma tendência de cuidar de algumas coisas e não tem a percepção de que isso é um conjunto, né? Uhum. Que é tudo muito importante, essa questão da fala. Ainda mais para quem canta, porque quem canta, eu acho que cantar, a voz é a ferramenta, o instrumento Sim. de trabalho, ganha-pão. Teve uns anos atrás que um cantor, não sei se foi o Zezé de Camargo, algum deles que quase que não sei se você soube disso, Sim, ia soube. parar de cantar, né? Uhum. Porque tava com, não sei se era um calo vocal, um problema na... Uhum. E assim, corre-se esse risco também, né? Sim, sim. O uso excessivo vai causar aí uma lesão, assim como você tem uma lesão no joelho, né, de tanto correr. Eu gosto sempre de explicar dessa forma para as pessoas entenderem. Sim. Você pode ter uma lesão ali em prega vocal, que é o órgão ali que faz o movimento que produz a nossa voz. Então, assim, esse impacto, esse mau uso dessas pregas pode gerar aí um machucado, e esse machucado pode virar um nódulo, que pode virar um calo e pode se tornar cirúrgico. Uau! Né? Hoje em dia, a gente sabe que enquanto, né, essa lesão não se tornar algo crônico, com a terapia vocal, o paciente consegue regredir, né? O organismo vai reabsorver, porque não vai ter aquele impacto. Entendi. Mas para isso você tem que fazer um trabalho, né, de mudança de hábito, né? Um trabalho de reabilitação vocal é bem, né, voltado para essa questão da voz. E as pessoas acabam também, acho que muita gente... você falou uma coisa interessante. Hoje a gente tem muita informação, mas mesmo tendo muita informação, ainda existem muitas pessoas desinformadas em algumas questões, né? Porque não dão muito interesse. Eu falo, então... Tá tudo bem, tá né? tudo bem. Hoje, você estava comentando que uma empresa, quando ela vai contratar, tem aquele exame de admissão, que você vai passar lá para ver como é que tá essa questão do ouvido e tal, por conta de ruído. O ruído, quem trabalha, está assistindo a gente agora, que trabalha numa ambiência onde tem muito ruído, quais são os cuidados? O que pode acontecer se a pessoa não se cuidar? O ruído, assim, existe algo que chama perda auditiva induzida por ruído, né? E essas pessoas que ficam expostas ao ruído, que trabalham, né, em lugares muito barulhentos, com o tempo, a gente pensa assim, um tempo de 6 horas por dia, imagine mais que 6 horas por dia, isso todos os dias ao longo de anos, né? Sem proteção. Hoje em dia a gente sabe que, né, melhorou bastante, as empresas têm se preocupado, né, com isso, com o uso de protetor auricular, mas a gente tem muitos casos, assim. O que eu atendo de paciente com perda auditiva no consultório que trabalham... E tem como fazer um exercício para retornar ou perdeu? Perdeu. Uau. A perda auditiva induzida por ruído é célula que morre, né? Célula do ouvido. Então, assim, perdeu. Não tem cirurgia, não tem o que fazer. E ela é
progressiva se você estiver exposto ao ruído. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que eu atendo, que são os funcionários, os operários, muitos falam assim, doutora, perdi. Isso daí já era. Eu falo assim, não, é agora que você tem que usar, porque você ainda tem isso aqui de audição. Você ainda tem isso daqui você tá ouvindo, não tá? Então, um pouco menos, né? Perdeu 50%, perdeu 30%. Cuida do que você tem, né? Para que você não tenha... né? Porque as pessoas, eu até na classe operária, a pessoa que trabalha em obra, a pessoa tá ali às vezes com uma maquita na mão, né? Aquela máquina de cortar piso, o barulho, o ruído ele é muito grande, né? E às vezes a pessoa tem um equipamento, mas ele não se cuida, ele não se importa porque ele acha que ele não vai perder. Eu nunca vou perder, né? Parece assim, eu sou bruto, eu sou forte, não, eu aguento, não, isso eu tô acostumado. Só que não, na verdade isso é um erro. A pessoa, ela vai perdendo no início, ela não percebe, né? Não. Ela vai aumentando, ela vai perdendo e vai aumentando o volume, às vezes, da televisão, vai aumentando o volume do celular para ouvir. E uma pergunta, eu não suporto, tem até alguns podcasts que eles usam, o pessoal da nossa técnica ali usa, né? O fone. Eu particularmente, eu não consigo, esse negócio de alto-falante, aquele negocinho. Os meus filhos já botam aquele negocinho no ouvido. Eu tô falando com eles estão em outra dimensão. Minha filha usa bastante. Eu vejo as pessoas, às vezes estão correndo na praia, fazendo caminhada, na academia, coloca o fonezinho lá dentro do ouvido. Isso também não pode prejudicar? Sim. Tem tudo que você utiliza e você utiliza de forma inadequada, quantos decibéis, vamos ver, a maioria das pessoas que vão usar na rua, por exemplo. Se a pessoa trabalha e fica o dia inteiro com fone de ouvido, e se ela tá na rua, em que volume que ela vai ter que pôr aquele dispositivo para poder escutar? Uma vez a pessoa estava perto da gente, eu estava ouvindo o que ela estava ouvindo, ela estava com fone de ouvido dentro do ouvido. E foi me dando desespero, eu peguei, e aí ele falou, não fala nada, eu falei, não, eu vou ajudar. Eu falei, não tá muito alto. Deu um toque, porque a pessoa não ouve você falar, deu um toquezinho, vai prejudicar a tua audição. Eu falei, abaixa um pouco. O iPhone acho que tem esse sistema, né? Que ele avisa, né? Pode prejudicar. Os celulares avisam, né? Mas mesmo assim a pessoa põe o som, porque agora tem a questão do Bluetooth também, né? Fones para cantar? Aqueles fones moldados. Seria o ideal? Você tem que ser feito um estudo para utilizar esse fone ou qualquer fone de ouvido? Você diz o retorno? Isso. Aquele retorno. E aí, no caso, vocês usam para cantar. Com todos os fone de ouvido com todos os instrumentos. Eles usam para cantar aqui na igreja, um fone de ouvido, onde todos os instrumentos estão ali. Aí ele fala, diminui mais a bateria, coloca para mim um pouco mais da guitarra para eu ouvir. E tá dentro do ouvido. Tá dentro do ouvido. Mas assim, o retorno auditivo para vocês é muito importante, né? Os moldados seria o mais indicado. Porque ali você tem ela tá falando isso porque ela quer ganhar um. Entendi. E eu ia comprar um normal. Aí eu ia comprar um normal que é mais barato. Aí eu acho que ela tá querendo ganhar um desse moldado, que é 5 vezes mais caro, e ela tá me pondo pressão. Dica. Ao vivo ela tá me pondo pressão aqui. Imagina, no ouvido eu não consegui te ouvir. Mas com certeza os moldados sim, seria... É o ideal. São mais caros, não são à toa, né? Tá bom, amor. Tô quase convencido. E cuidados com a fala, assim, a gente tava falando, assim, no dia a dia, porque é difícil, né? Não sei, a gente fala, faz um gargarejo tem de tudo, com água né? e sal, toma chá de gengibre, que mais? Tem um monte de coisa que as pessoas vão falando. Toma um negocinho quente, um chá com alho e limão, cravo, canela, mandioca, cenoura, bacalhau, faz tudo. Isso ajuda? Não ajuda? Então, né, você pode ter algo que alivie, porque as pessoas, elas confundem muito problema vocal, né, a disfonia, que é a pessoa que tá rouca, com dor de garganta.
né? E essas coisas, elas podem ajudar e aliviar aquela dor, aquela gargantinha raspada, porque muitas vezes a rouquidão, ela pode vir de um processo alérgico, infeccioso, né? Essa rouquidão pode vir devido a isso, não só pelo mau uso da voz. As cordas vocais, elas inflamam? Elas, na verdade, não. Não. Na verdade, sim. Dá pra cortar? Mas não tem problema. Pode falar. Na verdade, sim. Existe uma inflamação, sim. É um quadro inflamatório que tem ali na região, né? Na verdade, existe o edema, né? Que acontece na região das pregas vocais e é uma inflamação, né? Não é como uma inflamação da garganta que chega que fica ruim, de pus e tal, né? Mas existe o edema, é uma inflamação, sim. É porque, às vezes, há uma confusão muito grande, né? O gargarejo, às vezes, é para isso, para aliviar uns sintomas, uma dor. Agora, a rouquidão, ela é gerada por algum problema nas cordas vocais ou uma inflamação de garganta, uma infecção de garganta pode gerar a rouquidão? Então, geralmente o quadro inflamatório, ele pode pegar a região da laringe, né? Se você tem uma laringite, algo assim, pode pegar. E aí você vai ter um quadro que vai passar, né? Passou a infecção, aquela dor de garganta, passou. Agora, existe a disfonia funcional, que ela vem, né, repetidas vezes, fica por mais de 15 dias. Geralmente está relacionado com o mau uso ou uso intensivo da voz, que é diferente. Pode ter as duas coisas juntas. A pessoa pode ter as duas coisas. Tem uma propensão a ter problemas alérgicos respiratórios junto, que combo geralmente vem junto. Acaba acontecendo. Geralmente não é só uma coisa. A alimentação interfere? Muito. Muito. A alimentação interfere e muito, porque, por exemplo, uma das coisas, né, uma das situações que podem dar é o refluxo, né, que pode subir, né, aquele gás que vem do estômago, que vai passar ali pela região das pregas vocais e vai, eu digo assim, para explicar melhor, vai queimar, né? Assim como... É como um ácido. Exatamente, vai ter uma lesão ali, né? Já tive casos de paciente, e a maioria que a gente trabalha com voz, a gente encaminha pro otorrino, e alguns que tem queixa, assim, de, né, desconforto gástrico, encaminha também pro gastro, para ver essa questão, porque não adianta a gente tratar uma coisa se o mal vai ser recorrente, vai ficar o tempo todo. Por isso que a gente fala que o profissional da voz, ele tem que ter uma questão com a alimentação como um atleta, né? É como um atleta. Aquela história de, não sei se é mito ou se é realidade. Vou desvendar hoje o mito ou realidade. Comer uma maçã antes de falar, de cantar, tomar um suco de limão com água sem açúcar. Mito? Não, se você quiser falar, senão tudo bem. Não, existe sim. A história da maçã é verdade. É verdade. Tá? Quando a maçã, ela tem a função adstringente, tanto na parte gástrica, né? Como também o movimento articulatório em mastigar a maçã. Então, ela realmente ajuda, tá? O que ajuda muito, eu sempre falo, que é a hidratação, tá? Então, a hidratação é o mais importante. Qual o melhor meio de hidratar a garganta, as cordas vocais? É água normal? Água normal em temperatura ambiente, porque a água gelada pode dar aquele efeito de dar esse edema, de ser ao contrário, de realmente você ter um choque, né, ali na região, e aí você pode ficar rouco devido a... Eu já vi lugares em que as pessoas, antes de começarem a cantar, elas pegam um aparelho de inalação. Sim, é a nebulização. Isso ajuda muito a limpar... Para vocês que trabalham com a voz, é uma super dica. Olha... Né? O vapor, ele vai mais direto na prega vocal. Sim, sim. Existe a hidratação indireta, que é o consumo da água, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né?
e a direta, porque quando você coloca o aparelhinho, né, tanto aqui como aqui, a gente tem diferentes aí técnicas de utilização, você tá jogando aquele vapor e ele tá indo direto para sua prega vocal. E é muito interessante ver os vídeos, porque eu já vi vários vídeos aí de fazendo o exame com a pessoa fazendo nebulização, você vê uma nuvem em cima da prega vocal. Olha. É a coisa mais linda de se ver, né? Olha. Porque você tá jogando diretamente a hidratação para a região. Quando a gente bebe a água não vai passar por lá. Ah, é outro não caminho. passa? É outro caminho. Olha só. Né? É outro caminho. Então, quando a gente bebe, vou hidratar. Quer dizer, a gente tá bebendo água, tô matando a sede, mas eu achava que ela passa por esse sistema, não passa? Não. São esse buracos, sistema ele é interno? Buracos diferentes, né? O esôfago ali, a laringe, ali são caminhos diferentes. Então a água ela não vai passar, porque se passar você vai engasgar. Ah, então quando engasga é porque a água deu ruim. Deu então errado. Lugar que não devia ter deu entrado. errado. Então assim, o aparelho fonador tem comunicação ali com o pulmão. E o pulmão, ele não pode ter comunicação com a parte de alimentação. Né? É outra via, orofaringe, é outro caminho, né? Eles estão bem ali juntinhos, interligados. É que a gente tem o entendimento errado nisso. Isso. Quando a gente engasga é porque alguma coisa foi pro buraco errado. errado. Tanto é que quando eu atendia bastante paciente com disfagia, que é outra área que a gente trabalha, que é uma questão aí da deglutição, problemas aí que podem ser pós-AVC, casos que podem acontecer, doenças neurológicas. E esses pacientes têm muito engasgo, né, os que têm disfagia, quadros de disfagia. E eu brinco com eles, né? Foi pro buraco errado, tá indo pro buraco errado, né? Porque tem muitos episódios de engasgo. E a pessoa, quando ela passa por um AVC, algumas pessoas afeta essa parte cognitiva do cérebro. E ela tenta falar, na cabeça dela ela tá falando, mas não tá falando. E há um tratamento, há uma fisioterapia, não sei se essa é a palavra, da voz para a pessoa recuperar essa dicção. Sim. Assim, nesses casos que você está falando, que, né, quando eu ouço você falar, me vem muito a questão da afasia, né? Quando tem uma questão neurológica, porque existem várias áreas no cérebro, como eu falei anteriormente, tem a área da linguagem. E quando tem uma lesão específica pós-AVC ou pós-trauma, né, um acidente, e pode pegar essa região da linguagem no cérebro, pode ter uma lesão ali, e a pessoa ter uma dificuldade tanto em compreender a fala como expressar a fala, né? Então, existem muitos pacientes que voltam ou com uma questão articulatória, né? A gente percebe, uma fala, né? Aí, no caso, não é a afasia, é outro quadro clínico. Aí, o fono consegue avaliar e ver qual que é o quadro, né? Para fechar um diagnóstico fonoaudiológico junto com o médico, para saber direitinho, né? Porque tem a questão articulatória de programação motora da fala, que é uma coisa. E tem essa questão de expressar a fala. Nossa, é mais complexo do que a gente imagina, muito, né? Porque a fala, o que determina você falar são diversos fatores que devem estar todos de comum acordo funcionando. A gente nem imagina. Não imagina o que é essa capacidade, né? De um ser humano para poder se expressar, falar. Sim, quando eu fui estudar fono, eu não imaginava o vasto, assim, trabalho, assim, que tinha. É muito grande, assim, as áreas, são muitas áreas de atuação e cada vez mais, né, tá aumentando, né. Ô Rê, falando de área de atuação, a sua filha agora tá fazendo medicina? Não, ele está na preparatório. Preparatório para quer fazer medicina. Quer. Mas e aí? Foi inspirada na mãe, que é da área da saúde? Como é que nasceu isso aí nela? Então, eu acho que tem... O olhinho até brilhou aqui, o olhinho até brilhou. Acho que tem um pouquinho disso, né? Porque, assim, ela sempre me acompanhava no consultório, estava ali no ambiente, né? Que, no caso, eu não sou médica, mas o ambiente do consultório, ele é, né? Sim, ele é...
e esse cuidado com o outro, essa assistência, né? E isso tudo ela sempre, acho que sempre teve esse olhar, né? Mas ela quer, eu não queria ser médica, ela quer ser médica. Mas que legal, é gostoso, né? E o João é tenista, skatista, é surfista também, não? Quer ser tudo, né? Não, porque a mãe anda de stand-up, corre, que mais? Eu não corro mais. Não corre mais, é multiatleta. O Marcelo corre, que eu vejo ele correndo pela... Não, Marcelo sim. O Marcelo é multiatleta, tenista... a família de atleta, né? A gente sempre gostou. A Clara também jogava tênis, né? Sim, aí depois que ela foi embora... Agora não tá conseguindo. Não. Mas assim, a gente sempre foi muito de saúde, se movimentar, né? Cuidar em casa, da saúde, né? Muito de atividade física. E eu acho que as crianças foram vendo, né? Os filhos vão seguindo um pouco nesse aspecto, né? A gente é o espelho, total. É verdade. Né? E a questão de consultório? Porque assim, você falou que você trabalhou em São Paulo. Uhum. Eu fico imaginando as dificuldades. Não, tô pensando eu aqui, eu quero que você me fale. Meu Deus, vou abrir um consultório de fonoaudiologia em Itanhaém. Eu não sei que ano que você abriu. Bateu muita lata, não? Poxa, eu fico imaginando. Olha, eu acho que eu sempre falo assim, que se eu não tivesse o apoio que eu tive da minha família, eu não teria continuado na área igual muitas das minhas colegas. Olha só. Né? Porque assim, foi um caminho muito difícil. Árduo, né? Primeiro, porque assim, uma profissão relativamente nova, né? A gente sabe, a fonoaudiologia aí foi uma profissão que foi validada, né, na década de 80. Olha então, só. Assim, é algo relativamente muito novo. A faculdade que eu fiz foi a segunda faculdade fundada no Brasil, né? Foi uma das coisas que me levou também a ir para São Paulo, quando eu escolhi a profissão. Porque você não teria aqui esse curso no litoral? Sim. Tem Santos. Na época tinha? Tem. Na época tinha? Em 80? Sim. E assim, foi tudo assim, muito... O caminho, assim, foi muito automático, mas ao mesmo tempo muito difícil. Porque eu cheguei numa cidade em que as pessoas não sabiam o que era. Culturalmente não tinha sabiam, o hábito, né? Eu falava fono o quê? Já é um nome difícil. Não, pra falar que eu tenho dificuldade, fonoaudiologia, agora eu tô falando bem. Então, assim, foi complicado. E aí, assim, eu fui, na época que eu me formei, era outro perfil, outro panorama dentro da área. Então, assim, tinha muita gente se formando e pouco emprego. Porque as pessoas, elas não tinham esse conhecimento, até na área da saúde não tinha tantos estudos, assim, e a gente tinha pouco emprego. Era mais admissão e demissão. Meio que o papel, né, que as pessoas, olha, vai admitir, faz o exame. Vai demitir, faz o exame. Era isso na época? Na verdade, eram poucos os lugares, assim, que tinha, mas tinha muita gente formada, porque o mercado estava inchado. Cresceu. E tinha pouca oportunidade. Tanto é que eu estava em São Paulo, meu plano era ficar em São Paulo. Tá. E eu acabei voltando para cá para montar o consultório, porque lá não tinha emprego, na época que eu me formei. Em São Paulo? Em São Paulo, era muito difícil, né? E muita gente desistiu, né? E aí eu vim pra cá, montei o consultório. E aí foi um trabalho de formiguinha, sabe? Eu batia nas escolas. Eu imagino. Batia nas escolas, eu fui muita porta de escola, eu fiz muita triagem gratuita, né? Eu fiz Você investiu para poder estar colhendo, né, depois. Sim, foi bem isso mesmo, né? Algumas pessoas não abriam a porta. Porque, assim, olha só que importante falar teve escola que não abriu, e assim, eu entendo, mas assim, é pelo fato de desconhecer, né? Mas é frustrante também, né? Para você fazer uma formação, você tem o conhecimento, o desejo de contribuir para o bem-estar das pessoas, e você acaba não tendo as portas abertas ou a oportunidade, ou por ignorância, falta de conhecimento, ou por talvez até questão de investimento que as pessoas não tivessem, né? Então, assim, é bem... Mas foi indo
E fui para um consultório, depois fui para uma clínica, depois fui para outra clínica, foram surgindo oportunidades e fiquei bastante tempo no consultório no último que eu tive, eu fiquei durante 15 anos, lá eu agreguei com outros profissionais, eu tinha, minha sócia era uma psicóloga, tinha nutricionista, tinha dentista, geri, né, junto com minha sócia esse espaço durante 15 anos, aí veio a pandemia, né, aí eu fechei lá com a minha sócia, mas eu falei, não, eu vou, claro que eu não sei fazer outra coisa, eu tô 15 tua anos. Área, né? Tua né? profissão. Porque a pandemia fez com que a gente não trabalhasse, que como que a gente ia, né, fazer? E aí veio o teleatendimento, que a gente começou a atender pelo celular, né, e aí foi que foi. Eu fui para esse espaço em que eu tô hoje, né? Já vai fazer 2 anos e meio. Que é o Centro Integrado de Saúde. Saúde, na que rua... super me acolheu. Rua João Batista Leal, depois, o número... Número 465. 465, quiser procurar a Renata lá, na rua João Batista... Não sei como é que tá a agenda dela, tem que ver lá. Rua João Batista Leal, 465, aqui no centro de Itanhaém. Centro Integrado de Saúde. É importante, né, de passar uma excelente profissional para que vocês possam, né, tem alguma dúvida, tem alguma coisa, procura, marca uma consulta, né? É importante. Sim, sim. Uma avaliação, eu sempre falo assim, né? Tem dúvida, não tem certeza do desenvolvimento da criança ou da condição, pode ser uma pessoa que tem um problema de voz ou alguma outra alteração na fala, na comunicação, faça uma avaliação. É importante, né? Não ter medo, né? Não. De ir lá, de procurar, de entender, de ouvir realmente uma direção, ou você vai direcionar para fazer um encaminhamento. Muitas vezes é uma criança que a gente identifica que tem algo ali, faz o encaminhamento para um neuro, faz o encaminhamento para o otorrino, os exames necessários, né? Aí meio caminho andado. Não, né? Sendo recorrente, né? Mas assim, até a questão desse aspecto hoje do autismo, entender que assim, não necessariamente o autismo é algo que pode ser ruim, né? Porque tem pessoas que dentro de um diagnóstico, ela tem uma capacidade desenvolvida em algumas áreas que vão trazer diversos benefícios, desde que você tenha essa percepção, de que faça o acompanhamento correto, né? Sim, sim. Ricardo, eu já atendi muitas crianças com autismo. Pelo fato de eu ser muito, né, antiga, acontecia que tinha muita procura, e até hoje tem, né? E assim, eu vejo famílias transformadas, assim. É uma família, né? Claro que não é fácil receber um diagnóstico, né? Então, assim, no início é muito difícil a aceitação, a compreensão, o entendimento. É um trabalho de acolhimento, principalmente nesse começo, né? Entender como que é o funcionamento, é um funcionamento diferente, é uma criança como qualquer outra, só que ela tem um funcionamento diferenciado que a gente precisa entender, e intervir para que ela tenha um desenvolvimento assim que ela merece. Exato, né? Exato, nossa, perfeito isso. E aí quando a gente consegue fazer isso, é o maior tesouro, né? nem me fale. Você sabe que aqui na igreja, a gente acaba recebendo, né, algumas crianças. E eu mesmo hoje eu tenho essa preocupação. A gente já conversei recentemente com algumas pessoas da igreja. E o que nós queremos? A gente quer também se especializar nessa área para atender essa demanda dessas famílias que chegam com uma criança com autismo, né? Seja ele qual for. Porque a gente tem uma ideia, assim, às vezes, para quem está assistindo agora, às vezes a criança autista, o barulho incomoda, né? Sim. Então, muito barulho, ela grita. E geralmente dentro de uma igreja, quando acontece isso, a criança está gritando, atira. Às vezes acaba constrangendo o pai, né? A mãe. Deixa de vir para o ambiente da igreja porque tem um receio, porque o filho faz barulho. E nós, como igreja, nós também estamos nos reinventando nesse sentido para, primeiro, não constranger a família e também para ser um braço de auxílio para essa família, nesse aspecto, né? De poder auxiliar, de entender também, porque a igreja precisa ter esse discernimento, esse entendimento, né? De acolhimento, e o acolhimento também dessa pessoa com essa necessidade especial, para tratar com carinho, com esse olhar que necessita, né?
E para que essa criança tenha uma interação com outras crianças, é importante isso, né? E eu acho que esse trabalho que você faz, ele é extraordinário. É uma luz, né, para algumas famílias, quando elas conseguem ter um cuidado melhor, se comunicar melhor com o filho, uma orientação, né? Uma orientação. Ricardo, eu sempre falo assim, primeiro ponto é a família ter informação, de saber o que está acontecendo. Verdade. Que não é frescura. Verdade. Quando a criança chora num ambiente grita, com barulho, que o cérebro dela funciona diferente, perfeito, que processa as entradas sensoriais da criança com autismo, ela é diferente da minha, da sua. Ela pode sentir muito mais o som, ser muito mais potente para ela do que para mim, do que para você. A gente não pode ser ignorante nesse sentido, né? Não. Graças a Deus que agora tem muito mais informação, né? Mas ainda tem muito que se aprender, né? Ainda mais as pessoas em geral, né? Acho que a gente está engatinhando em tudo. Sabe que essa pandemia, Renata, eu percebi assim, como às vezes alguns conceitos que nós tínhamos, eles foram caindo, né? Algumas pessoas tinham muita dificuldade, você falou do teleatendimento, desse atendimento online, falar com uma pessoa através de um celular, uma videochamada. Empresas começaram a perceber que isso é possível. Você não precisa estar no escritório, que às vezes você tem que 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você já chega estressado, já chega nervoso. Algumas coisas mudaram também nesse sentido, né? Eu acho que a gente acabou, a pandemia de alguma forma, ela serviu para a gente progredir, para ver um progresso também nesse aspecto, né? Sim. E acho que também para trazer como você falou uma coisa lá no início da nossa conversa, os pais começaram a prestar um pouco mais de atenção nos filhos, né? Sim. Porque aí não é aquela questão, como eu não fico com ele, quando eu chego em casa ele fica fazendo birra. Como eu não dou atenção porque eu fico o dia todo longe, então quando eu tô perto ele fica assim. De repente essa mãe e esse pai começaram a perceber que não, que eles ficavam com essa criança o dia todo e começaram a notar que, peraí, ele tem essa dificuldade, peraí, ele tem essa irritação, e aí começaram também a procurar ajuda, né? Sim, sim. Faz sentido isso, né? Muita. Porque tem a questão das famílias, delas estarem ali o dia inteiro, que nem você falou, e a percepção aumentou muito, né? O celular, a utilização aumentou muita, né? Isso daí também teve essa questão de outras formas de comunicação ali. Então, tudo isso acabou influenciando e muito, né? Eu vejo que tem alguns estudos falando exatamente sobre essa questão do telefone, celular, uso de computador, tablet, que de alguma forma isso vai prejudicar muito também no futuro essa questão das crianças, né? Sim. A gente não pode ignorar, não vou dizer que a tecnologia veio para ficar. A tecnologia veio para tomar conta, acho que de quase tudo, né? A gente está aqui agora no ar, falando com vocês através da tecnologia, usando todo o equipamento, enfim, toda a estrutura tecnológica para poder se comunicar com vocês. Mas a gente também sabe que se a gente viver apenas em função disso, pode trazer, né, algumas consequências no futuro. Tudo isso, o meio de comunicação é um facilitador, né? Facilitou muito a nossa vida, fazer os atendimentos online, as fonos que trabalham com atendimento online, porque eu não trabalho Você não mais. Trabalha. Eu trabalho hoje em dia só presencial, Tá. somente presencial. Tenho um paciente que é adulto, que eu atendo online, mas não é algo que eu divulgo para estar fazendo. Entendi, porque você não teria nem né? condição hoje de fazer isso. Não, tem um caso que eu atendo que já era meu paciente antes da Antigo. pandemia, um caso de manutenção, pós-AVC e tal, e a gente consegue fazer. Mas tem muitas fonos desenvolvendo trabalhos incríveis online, conseguem e dá muito resultado. Eu no início fiz, deu resultado, né? Porque as pessoas também, né, às vezes no ambiente dentro de casa não conseguem, às vezes se locomover ou tá no horário de almoço, às vezes acaba, né, tendo essa... Sim. Muito bom, não sei quanto tempo nós estamos aí, bem. 1h25. Eu vou pedir para a Renata fazer as considerações finais, assim, alguma coisa que você gostaria de falar, que às vezes eu também vou soltando um monte de pergunta aqui, vou inibindo a pessoa, às vezes, de imagina. Se tem alguma coisa que você gostaria de deixar, alguma mensagem, um recado para quem, né,
talvez nunca pensou nisso, ou não tem esse cuidado com a voz, enfim, fica à vontade aí. Tá. Primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de trazer informação aí da minha área, que o pouquinho que eu falei aqui, um pouquinho de informação que eu trouxe, que ajude as pessoas de alguma forma, porque essa é a função, né, dessa conversa, desse bate-papo. Exatamente. E é isso, assim, e só queria agradecer de estar aqui. E a gente também, né, porque assim, contribuiu muito, não foi pouquinho não, foi muito, eu acredito que várias pessoas, né, que algumas dúvidas acho que foram sanadas, obviamente que num bate-papo desse não dá pra falar tudo, né? Então, porque eu falei que nem uma metralhadora aqui. Não, você falou super bem, super bem. Super comunicativa. Eu fico ao invés até com essa dicção que você tem. Vou marcar a consulta, fazer a terapia. Eu preciso fazer saber como é que tá meu sistema aqui, né? Que eu só falo. Minha mulher é um absurdo. Eu sofro bullying em casa, minha mulher fala que eu falo muito. Você fala muito? Ela fala isso, eu sofro bullying em casa. Eu vou, não sei, não tô gostando disso. Mas você sabe que o Marcelo também, né? O Marcelo também fala muito? Isso é mal de marido. Não é? Nada, o Marcelo é tão bonzinho, fala pouco. Ele fala pouco. Fala bastante. Quando vocês se encontram... Agora, falando em falar pouco, o Marcelo é um exímio cozinheiro. Olha aquilo da conversa fiada. Ele cozinha aquilo tudo mesmo? Eu que criei esse monstro. Você criou? Meu Deus do céu. Não, porque ele fica postando. Você que posta, né? Sou eu. Coisas. Porque ele não tá postando mais nada. Ele tá muito tímido nas redes sociais. Mas aí a gente vê que ele faz eu não sei o que lá com aspargo e não sei o que lá. Eu olho assim. Mas depois daquele pratinho pequeno, vocês comem um arroz com feijão, uma buchada de bode, não? Não. É só aquilo. Não, tem entrada, sempre tem entradinha. Uma entradinha, que coisa chique, viu? Não, mas ele é muito caprichoso, sim. Ele curtiu esse negócio de cozinhar na pandemia, porque a gente não podia sair e tal. E eu nunca fui muito bem de cozinha, não, nunca tá? Foi, nunca fui muito boa, não. Então, assim, né, acho que ele falou assim, eu tô de saco cheio de comer essa comida aí não dá mais, não. Eu acho que eu vou ter que entrar em ação. Aí ele não tava conseguindo comer no restaurante, ele falou, acho que eu vou começar a fazer alguma coisa por aqui. Aí ele foi indo, começou a fazer uma receita daqui, uma receita dali. Que legal. E ele sempre foi muito caprichoso, né? E faz tudo bonitinho, corta tudo. E eu olhava aquilo e falava assim, nossa, que coisa maravilhosa. Vamos eu nem sabia que ele dar tinha gás pra ele. Eu nem sabia que ele tinha esse talento todo. Aí eu ia tipo, né? Vai que você tá top, hein? Vai, bora. Fui dando aquele reforço positivo, sabe? E ele tomou gosto. Funcionou, tá? Mas eu acho que nem eu com reforço positivo, viu? Porque olha, uma única vez na vida que eu fui tentar fazer uma comida, desandou. Ele foi fritar uma cebola no micro-ondas. Não foi isso não. Sério? Cebola no micro-ondas não. Fui fazer uma calabresa cebolada. E depois a cebola no micro-ondas. Eu pus a cebola no micro-ondas pra dar uma aquecida. Dizem que é mais fácil pra cortar e não sai lágrimas. Eu fui mal compreendido. Vocês podaram o meu lado gourmet. Meu lado gourmet morreu aí. Mas o Marcelo também era assim, tá? Era. Uma negação. Eu achei que ele sempre foi cozinheiro. Nada. Olha só. Era assim também. Mas que bom que tomou gosto. Né? Que bom. Mas é isso, olha, gente. Estamos chegando ao final desse bate-papo. A gente acredita que de alguma forma a gente conseguiu contribuir. E eu queria pedir o quê? Para vocês divulgarem ao máximo esse conteúdo. Por quê? Porque existem várias pessoas que precisam entender, aprender acerca desse assunto. Então, nosso intuito aqui é exatamente esse. E eu não poderia deixar de agradecer, né? Sempre os nossos patrocinadores que nos auxiliam para que esse bate-papo fique no ar. A WSNet, sempre com essa questão da internet de ponta, a melhor internet aqui da nossa região, tem nos auxiliado muito. Temos também a Petra Construtora, que nos dá um auxílio muito grande com o nosso podcast, para que a gente possa manter aqui o nosso podcast sempre no ar. Precisou de imóveis, procura lá o Alexandre, tanto para compra, locação, Praia Grande, né? Ele ali é o imperador, o rei da Praia Grande, procura lá a Petra. E também o Habib's, aqui na nossa cidade,
sempre com uma coisinha gostosa. E o Habib's, quando soube que você vinha aqui e que você mexe com criança, sabe o que o pessoal do Habib's fez? Falou, Renata Zanirato, eles te conhecem lá, viu? O pessoal te conhece. Aí, olha, eu vou abrir aqui ao vivo. Nossa, tá com um cheiro muito bom. Tá com cheiro. Como é que abre isso aqui? Tem um lacre aqui, ó. Tem lacre, veio lacrado. Olha, veio quibe. Diz que não é aquele quibe que o Marcelo faz, mas é quibe. Aí como fala, ela trabalha muito com criança, mandaram esfirra doce. Sério? Foi. Essa aqui o que é? Tá aqui, baby, a esfirra doce agora vem num potinho. Só porque ela veio aqui. Dá uma olhada, gente. Olha isso aqui, ó. Gente. Você tá de dieta, não? Não. Não, mas a gente tem que segurar, Não, né? se você não tiver, não tem problema. Eu como no seu lugar, não tem problema nenhum. E aqui, bolinho de bacalhau. Nossa, mas só tá com um cheiro muito bom. Tá com cheiro. A gente vai encerrar, gente, porque a gente quer comer agora, tá bom? Mas olha, Rê, queria também de verdade, de coração, agradecer pelo seu carinho, pela sua vida. Eu sei que hoje você, né, separou esse tempo para estar aqui com a gente. Queria te entregar um presente. Gabi, você tira isso aqui. Gabi sempre trabalhando aqui no nosso staff. E temos um presente que é um oferecimento dos nossos também patrocinadores, sempre para quem nos faz aqui nos dá a honra, né, de fazer essa entrevista. E esse kitzinho aqui é seu. Ai, e dentro dele tem que é um mimo dos nossos patrocinadores, que é essa caneca para você ter em casa. Jura? Também. Caneca. Eu ia pedir a caneca. Eu ia pedir a caneca. Eu falei assim, ai, que chique. Mas tem uma aí para você, para você poder tomar aquele cafezinho da manhã, gourmet. Tem a sua xícara aí. Ai, gratidão. Obrigada. Muito obrigado eu que agradeço. Gente, olha, chegamos ao final do nosso debate-papo e até o nosso próximo episódio.